Show de bola, meus queridos. Estamos de volta. Mais um bloco com resolução de questões da Banca Cisgran Rio. Questões de porcentagem. Vamos dar uma olhada? O que nós temos aqui nesse bloco? Se liga. Um feirante sabe que consegue vender seus produtos a preços mais caros conforme o horário da feira. Mas na última hora, ele deve vender suas frutas pela metade do preço inicial. Então o feirante ali, ó, cheio das manhas, né? Tem hora que dá para vender mais caro, mas aí quando está chegando ali já no fim do dia, ele mete metade do preço. Então ele fala assim, ó, inicialmente ele vende o lote de uma fruta a R$10. Passado algum tempo, ele aumenta em 25% o preço das frutas. Passado mais algum tempo, o novo preço sofreu um aumento de 20%. Na última hora da feira, o lote da fruta custa R$5. O desconto em reais que ele deve dar sobre o preço mais alto para atingir o preço da última hora da feira deve ser de... E aí, vem aqui as alternativas, ok? Então o negócio é o seguinte, bora lá. Ó, fiquemos atentos. O desconto que ele deve dar, se liga, sobre o preço mais alto. Então, meu amigo, o que está aqui no texto como preço mais alto, você vai ter que transformar em número. Isso aqui é português. Ele te dá a referência. Preço mais alto. Mas qual que é o preço mais alto? Aí ele fala, o preço mais alto para atingir o preço da última hora da feira. Ó, o preço da última hora é esse daqui. O preço da última hora de R$5. Agora, qual que é o preço mais alto? Então vem comigo. Bora lá. O que ele fala? Inicialmente, o lote de uma fruta ele vende a R$10. Passado algum tempo, ele aumenta em 25%. Passado mais algum tempo, um novo aumento de 20%. Aí, não vem com aquele papo, com aquela conversinha mole, não. Isso aqui é errinho para principiante. Como eu sempre falo, a gente pode até se dar o direito de errar, mas vamos errar com dignidade. Se for para errar, vamos errar fazendo bonito, né? Errar fazendo básico, não. Me respeita, fala sério. Brunão, aumentou 25, aumentou 20, o aumento é de 45%. É isso que eu estou falando. Você pode até errar, mas não vai errar para mim falando que o aumento foi de 45%, não. Vamos errar com dignidade. Não tem isso, né, moçada? O aumento de 20, ele vem sobre o aumento que já tinha tido, que é de 25%. Então aqui, eu vou fazer usando o fator de aumento, certo? Vou dar uma interpretação, inclusive, para eu aproveitar aqui o exercício do que seria o aumento acumulado. Mas eu já te garanto que o aumento aqui não é de 45% ao todo, não. Vou aqui, ó, custava 10, vou aumentar em 25%. Que número que eu associo aqui ao aumento de 25%? O aumento de 25% é o 1,25. Aumento de 25%. Ele é 1,25%. Por quê? Porque ele é o 100% mais 25%. Que me dá 125%, que é a mesma coisa que 1,25. Brunão, fala sério, velho. Pô, Brunão, muito mais fácil, cara. Pra que essa luta? Por que você não pegou ali e calculou 25% de R$10, Brunão? Tão tranquilo falar pra mim que dá R$2,50. Pra que passar por isso aqui? Calma, que aí eu tenho aqui um fundo, né? Eu tenho uma ideia didática pra trabalhar com você aqui. Tá certo, eu concordo com você. 25% de 10, R$2,50. Não precisa sofrer não, é isso mesmo, mas confia em mim. Vamos entender aqui direito esse lance do 1,25, você vai entender onde eu quero chegar, tá bom? O que é o aumento de 20%? Então você vai estar lá, né? Você estava com R$10, como aumentou R$2,50, o preço vai ser de R$12,50, aí sobre esse R$12,50 você vai calcular o aumento de 20%, que é um outro valor que de cabeça você pode calcular, né? Se está valendo R$12,50, 10% disso seria R$1,25, 20% seria então R$2,50, então você vai pegar o R$12,50 e vai somar com R$2,50, você vai chegar lá a R$15, é isso. Achou mais fácil fazer assim? Tá valendo, todo o seu raciocínio está certo, tá bom? Do primeiro para o segundo, o aumento foi de R$2,50, da segunda situação para o terceiro valor, o aumento seria também de R$2,50, então você vai ter tido ali um aumento de R$5, vai chegar aos R$15. É isso. Agora aproveita comigo o exercício, a gente está estudando. Aumento de 20%. O que é o aumento de 20%?
Fala para mim em termos de fator. Sabe disso ou não? Não, eu sei fazer de cabeça, mas fator de aumento eu não sei. Então confia em mim, é importante saber fator de aumento. Se não fosse, eu não estava enchendo a sua paciência, gastando meu tempo e o seu, beleza? Aumento de 20% é 1,2. Por quê? Aumento de 20% é o 100% mais 20%, que dá 120%, que é a mesma coisa que 1,2. Então, um caminho que você poderia ter seguido é esse. E que aí também não tem o que questionar. Tem gente que curte esse caminho, beleza. Você multiplica o 10 por 1,25, multiplica por 1,2. É por isso que eu estou resolvendo desse jeito. Eu quero que você interprete comigo o que daria se 1,2 vezes 1,25. 1,25 vezes 1,2, isso aqui dá 1,5. Eu resolvi dessa forma para poder explorar isso que aconteceu aqui agora. Esse 1,5 que eu encontrei aqui me mostra que o aumento de 25 seguido do aumento de 20, ele na realidade é um aumento de quantos por cento? Aquele 1,5 que eu encontrei ali, ele indica para mim um aumento então de 5%? Não, um aumento acumulado de 50%. O número 1,5 é a mesma coisa que os 150%, tirados os 100% que eu já tinha inicialmente, sobrariam 50%. Então quando eu falo, lembra que eu falei que a gente pode até errar, mas tem que errar com dignidade? Falar que aumentar 25, aumentar 20 é um aumento de 45, não. O aumento de 25 seguido de um aumento de 20 equivale a um aumento de 50%. Tanto que é a coerência do que a gente encontrou, né? 10 vezes 1,5 dá 15. De 10 para 15 eu aumentei R$5, que corresponde a 50%, a metade de 10, tá bom? Beleza. Chegamos então aqui aos R$15, que é o que eu precisava que de qualquer maneira que você tenha raciocinado, você tivesse encontrado. Aí agora, o que ele propõe para vocês? Ele fala o seguinte, olha, ele quer, só um pouquinho, ele quer o desconto em reais que ele deve dar sobre o preço mais alto. Lembra que o feirante ali manja dos paranauês e ele sabe que ao longo do dia ele pode ir aumentando o preço? Qual foi o preço mais alto que ele conseguiu colocar ali para o lote? O preço de R$15. Então agora o que ele quer é isso. Ele quer a diferença entre o preço mais alto e o preço da última hora. Qual que era o preço da última hora? O preço da última hora foi de R$5, certo? Pô, mas ele tinha falado aqui de um negócio ali que chega no final, ele vende pela metade do preço. Tá, olha só. Chegou aqui nos R$5, é porque então, o que aconteceu na realidade, só para vocês entenderem, foi isso. Ele saiu de 10, passou para 12,50, chegou em 15. Aí, de 15, em algum momento, ele vai ter passado para 10, para ter pegado esse 10 e feito a metade e chegado aos 5. Só que aí essa parte que está entre o que ele chegou no máximo e o que foi ali, o que seria o preço da última hora, não me interessou, certo? O que ele quer é isso. Qual foi o preço mais alto? Ora, o preço mais alto foi R$15. E qual foi o preço da última hora? Está aqui, olha, na última hora o lote custa 5. Então é a diferença entre 15 e 5, perfeito? A resposta então é aqui, ó. A resposta é 15 menos 5, que vai ter que dar R$10, tá bom? Gabarito é a letra B. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Brunão, velho, eu achei muito mais fácil a saída que eu dei aqui. Beleza, vamos lá. O que é o seu mais fácil, então? Pô, Brunão, na moral, o preço aqui não era 5? Ele não falou que quando chega na metade, quando chega na última hora ele divide por 2? Eu só peguei 5, multipliquei por 2, deu 10. Deixa eu te explicar, você não acertou o exercício não, tá bom? Esse raciocínio não tem nada a ver com o que a gente fez aqui não. Foi uma infeliz ou feliz. Se fosse na hora da prova, seria aquela feliz coincidência. Tipo, você ia levar o ponto para casa, como você não tem que justificar para ninguém, ninguém sabe aí o que passou na sua mente. Porque assim como a gente pode errar também, né, com dignidade, você pode acertar ali sem dignidade alguma. Seria um acerto sem dignidade. Você que falou para mim que não tem problema. Você tem que acertar. Mas você que falou para mim que o gabarito é 10, porque você achou muito mais fácil, chegou no final, a metade de 5, chegou no final, não tinha que dividir por 2 e dava 5, então é porque o preço era 10. Tem nada a ver isso, nada a ver, nada a ver. Se você acertou aí o gabarito sem ter chegado nesse 15, você não acertou a questão não, só para jogar real, beleza? Você tinha que chegar nisso aqui, ó. O preço mais alto era R$15 e o preço da última hora foi 5. 15 menos 5 que dá 10, tá bom?
Mas também tem essa, né? Digamos que, eu sempre falo o seguinte, acertar uma questão tendo todo um raciocínio é lindo. Agora, na moral, é muito mais legal quando você acerta sem ter noção nenhuma também, não é não? Quando você sai da prova e fala assim, pô, o cara chegava assim, nossa, gastei mó tempão aqui resolvendo a questão, assim, pô, meti o chute ali e acertei. Eu sei que é bom pra caramba. Tá bom? Mas aqui agora a gente está estudando e eu tenho que deixar para vocês o que seria a solução correta. Não tem nada a ver essa história de simples, peguei 5, multipliquei por 2, deu 10. Nada a ver. Vem com esse papo pra cima de mim, não. Olha essa. Segunda. Um tanque contém 4.000 litros de combustível, dos quais 24% são de álcool e 76% de gasolina. Ele começa na paz, né? Um determinado volume de gasolina foi adicionado ao tanque, de modo que o combustível resultante ficou com 20% de álcool. Quantos litros de gasolina foram despejados no tanque para produzir essa alteração percentual? E aí, qual que é a sua relação com essa questão que está aqui? Aquela relação de puro amor, amor e ódio, ódio completo. Não, essa aqui dá para ir na boa. Vamos devagarinho, vamos abrindo o texto. Ó, um tanque contém 4.000 litros de combustível, dos quais 24% são de álcool e 76% são de gasolina. Então é aquela hora que não adianta ficar olhando para o texto, vendo a mosquinha passar voando aqui, o que eu vou fazer agora? Você tem que colocar a matemática em prática, né, pô? Me ajuda, ó. Tem 4.000 litros, dos quais 24% são de álcool. Então eu vou fazer isso aqui virar um número, 24% de 4.000. Então tá vendo aqui que é outro daqueles cálculos que não tem nada assim de exorbitante? Você vai calcular um 24% de 4.000, a gente vai fazer na manhã. Vem cá que eu vou te ajudar. Então, ó, dos 4.000 litros de combustível, 24% são de álcool. Então 24% de 4.000. Quanto que vai dar 24% de 4.000? 24 sobre 100 vezes 4.000. Pode calcular por regra de 3, pode escrever o 24% na forma unitária, pode multiplicar o 24 por 4.000 e depois voltar duas casas, tanto faz, tá? Cancela 0,0 com 0,0 e aí fica 24 vezes 40. 24 vezes 40 tem que dar 960. Então, ó, dos 4.000 litros, 960 são de álcool e o restante vai ser de gasolina. Então, Bruno, eu calculei 75% de 4.000. Entendi. Você quer perder ali um tempinho também agora à toa, não é não? Mas tá valendo. Pode calcular o seu 76% de 4.000. Aqui, mais simples, ou, né, para não ter que fazer um outro cálculo de porcentagem, só pegar os 4.000 e tirar um 960. Pode ser? Estamos entendidos? Então, ó, pega ali o 4.000, tira 960. 4.000, se você for tirar os 960, quanto que você encontrou aí? 3.040. 3.040 litros de gasolina. Coisa linda. Show de bola. Tudo rodando bonitinho. Então você abriu o texto, certo? Que agora você já melhorou essas informações para você mesmo. Aí ele fala, olha, um determinado volume de gasolina foi adicionado ao tanque. Então se liga. O tanque que estava com 4.000, né? Ele adiciona ali um pouquinho de gasolina. Então o negócio é o seguinte, o tanque já não vai ter mais 4.000, concorda? O tanque vai ter 4.000 mais aquilo que eu estou acrescentando de gasolina. Então isso tudo você tem que ir criando significado, porque o texto vai se transformando em termos de cálculo matemático. Ó, um determinado volume de gasolina foi adicionado ao tanque. Se eram 4.000, eu sei que agora o tanque tem 4.000 mais alguma coisa. E se eu tinha 3.040 de gasolina, agora eu tenho 3.040 e mais alguma coisa, certo? E aí ele fala que o combustível restante ficou com 20% de álcool. Aqui eu vou fazer o seguinte, porque entenda a sacada. Ele está jogando, olha o português, olha, ele traz vocês aqui para gasolina e aqui ele inverte o jogo para álcool. Eu vou deixar tudo em função de gasolina, porque veja se fica claro para vocês. Se agora eu passei a ter 20% de álcool, o que isso vai ser de gasolina? Eu vou substituir o álcool pela gasolina. 20% de álcool implicará ter 80% de gasolina, certo? Então aqui, ó, eu vou mexer no meu texto. Ficou com 80% de gasolina.
certo? Ah, então, poxa, foi aí que eu viajei. Então pronto, isso tudo é maldadezinho que você vai pegando. Porque como aquele mirou em gasolina, eu fiz a informação do álcool passar para a informação da gasolina. Então agora eu vou transformar isso aqui numa equação. Dá para fazer por regra de 3? Dá para fazer por regra de 3. Você pode colocar para mim, usando a regra de 3, você pode rascunhar assim, ó, 100%. O que eu tenho agora lá no tanque? No tanque agora eu tenho 4.000 mais uma quantidade de gasolina que eu acrescentei. 100% é 4.000 mais uma quantidade que eu acrescentei, certo? 80%, que é o que eu tenho agora de gasolina, o que eu tenho de gasolina? Pô, de gasolina eu tenho o que eu já tinha, que era 3.040, mais aquilo que eu acrescentei. Perfeito? E aí aqui agora, ó, pode pegar, multiplicar cruzado. Essa questão que daqui eu posso inventar valor? Não, não pode inventar valor não. Sabe por que você não pode inventar valor? Porque ó, as minhas alternativas aqui, olha, elas estão amarradas em cima de um valor, certo? O meu texto aqui, olha, ele não trabalha de maneira genérica, ele trabalha em cima de um volume de 4.000 litros. Então é mais seguro que você use aqui realmente os 4.000, tá bom? Então aqui o negócio é o seguinte, quando a gente vai montar a regra de 3, você pode fazer isso aqui, certo? E ou pode montar uma equação do tipo, vejam, cadê? O que eu tenho de gasolina agora, o que eu tenho de gasolina é 3.040 mais o que eu coloco de gasolina, isso aqui vai ter que ser 80% do que eu tenho no tanque. 80% de 4.000 mais G. Então, ó, isso aqui agora corresponde aos 80% do total do tanque. De onde saiu esse 80%? Eu vou voltar nele. Brunão, eu não entendi de onde saíram esses 80% de gasolina. Olha para cá. O tanque, ele tem álcool e gasolina. Chega no momento que ele vai falar para mim que eu fiquei com 20% de álcool. Ora, se eu só tenho álcool e gasolina, e se 20% são de álcool, é porque os outros 80% para poder fechar o total, né? O meu 100%. Para eu poder fechar o meu total, eu vou concluir que eu tenho 80% de gasolina. Tranquilo? Então aqui, usei ali os 80%. E aí a gente vai ficar assim, olha, 3.040 mais G, 3.040 mais G, tem que ser igual a 0,8 vezes 4.000, tem que dar 3.200. 0,8 vezes G, tem que dar 0,8 G, ok? Passa a letra para um lado, joga número para o outro, fica G menos 0,8 G, que é igual a 3.200 menos 3.040. Depois eu monto pela regra de 3 sim, tá bom? É tudo psicológico, né? Montar uma equação tem hora que te agride, né? Professor, essa equação que está aí, não gostei disso não. Vou fazer pela regra de 3. É tudo a mesma coisa, mas eu entendo, tá bom? Depois eu monto pela regra de 3. G menos 0,8G, G menos 0,8G vai acabar dando 0,2G, certo? 0,2G igual a 3.200 menos 3.040. 3.200 menos 3.040 vai ter que dar 160. 0,2G igual a 160, o meu G tem que ser 160 dividido por 0,2. 160, se eu for dividir por 0,2, o meu G tem que ser igual a 800. Fica atento que tem um 800 ali na letra A, a gente tem que confirmar se é exatamente o que ele está me pedindo, não é? O que ele quer saber de vocês? Olha, quantos litros de gasolina foram despejados no tanque? Então é essa mesmo, tá? Esse G que eu coloquei aqui, gente, indica a quantidade de gasolina que eu acrescentei. E é sempre legal vocês tentarem perceber, isso aqui é estudar matemática também, tá bom? Eu sei que quando você está resolvendo um exercício, você está desesperado para chegar ao gabarito. E vocês estão vendo aqui que nem sempre a minha preocupação é simplesmente levar para o gabarito. Eu preciso te explicar como que é a dinâmica de uma prova, né? Esse, inclusive, é um erro que eu vejo para quem tem muita dificuldade em matemática. Tem muita gente que tem muita dificuldade em matemática e ficar encontrando ali as soluções mágicas que não vai ter jeito. É uma parada muito paradoxal. Para você encontrar saídas rápidas, saídas mágicas, você tem que ter uma base muito boa. É o que eu sempre falo. De maneira geral, quem tem muita dificuldade quer encontrar a saída fácil, direta. E você só vai conseguir encontrar uma saída direta depois que você tiver domínio do conteúdo. E aí, por isso você tem que ter base, não é? Então aqui, entenda o que eu vou fazer agora. Esse 800
foi a quantidade de gasolina que eu acrescentei. Quanto que a gente tinha visto que eu tinha inicialmente de gasolina? Eu tinha 3.040 de gasolina. Vamos repassar o texto aqui só para vocês enxergarem o que aconteceu. Olha, eu tinha 3.040 de gasolina. 3.040, se eu somar com 800, eu chego em 3.840, certo? E a minha mistura, lembra, a minha mistura tinha quantos litros? A minha mistura tinha 4.000. Ele acrescentou gasolina. 4.000 mais 800 vai ter que dar 4.800. Você vai ver que esses 3.840 que está aqui, se a gente calcular lá 80% de 3.840, peraí rapidinho que eu acho que eu fiz alguma conta errada aqui em algum lugar, rapidinho. A gente tinha 3.040 de gasolina, aí eu acrescentei 800. 3.040, se eu for somar 800, a gente fica com 3.840. Perfeito. Depois, se a gente for pegar aqui se a gente for pegar aqui o que a gente acrescentou. Então, por exemplo, ó, a gente já tinha 3.040 de gasolina, certo? Ah, não, é isso mesmo que eu tenho que fazer aqui, ó, 0,8 de 4.800, perfeito, é porque aqui que eu tinha feito uma continha errada, mas ó, eu já tinha, só pra gente conferir, eu já tinha 3.040 de gasolina, perfeito? Como eu somei aqui esses 800, eu cheguei em 3.840 de gasolina. O que a gente já tinha no tanque? No tanque eu tinha 4.000, com os 800 que eu acrescentei de gasolina, eu cheguei a 4.800. Se você for calcular 80% disso que está aqui, 80% dos 4.800, a gente chega o quê? Aos 3.840, tá bom? Então esse número, o 800, é o que traria coerência para o enunciado. Então aqui agora deixa eu só abrir e deixar outras soluções. Professor, eu achei mais simples resolver usando a quantidade de álcool. Para mim não tem problema não, tá? Porque aí aqui você poderia colocar qual que era a quantidade de álcool que a gente tinha. A gente tinha lá 960, perfeito? 960 é o que eu tinha de álcool. A quantidade de álcool, ela não teve alteração, certo? Então você não teria que acrescentar nada. Eu vou rascunhar aqui a solução para quem mirou no álcool. Não tem problema e seria uma estratégia bacana também. Porque eu tive alteração da gasolina, a quantidade de álcool eu não tive alteração. Ele não acrescentou, ele fala, olha, um determinado volume de gasolina foi adicionado. Ele não falou nada sobre acrescentar álcool. Então a quantidade de álcool ela foi mantida. Você poderia colocar para mim, olha, se você trabalhasse em função da quantidade de álcool, você ficaria com 960, que é a quantidade de álcool, e aí, pelo próprio enunciado, ele tinha colocado para vocês aqui, olha, que a quantidade, aí você não precisaria inverter essa situação. A quantidade de álcool foi 20%. 20% de quê? Aí vocês teriam que ficar atentos. 20% dos 4.000 mais o que eu acrescentei de gasolina, porque aí o meu total tem mais gasolina, certo? Então você pode escrever para mim, não tem problema nenhum, que o que eu tenho de álcool, que é 960, porque a quantidade de álcool ela foi mantida, ela passaria a ser 20% do total. Só que aí 20% do total seria 20% de 4.000 mais G. Pode fazer assim também, inclusive na regra de 3. Vocês podem montar isso aqui. Colocar lá que 100% seria 4.000 mais G e que 20% equivale a 960. Pode fazer assim, não tem problema nenhum, perfeito? E aí você vai ter aqui já a quantidade de gasolina que foi acrescentada, sem problema, tá? Só para deixar a solução do jeito que eu tinha apresentado aqui, proposto em cima da regra de 3. Para quem quisesse fazer em função da quantidade de álcool com a regra de 3, poderia colocar para mim, olha, que 100% é 4.000 mais o que eu acrescentei de gasolina. E a quantidade de gasolina passou a ser 3.040 mais G. 3.040 mais G, isso que daqui corresponde a 80%. E aí pode pegar e multiplicar cruzado, certo? Para quem foi aqui pela regra de 3 montando dessa maneira em função da quantidade de gasolina, poderia colocar, olha, 100 que multiplica 3.040 mais G, teria que ficar igual a 80 que multiplica 4.000 mais G. 100, quando você fosse multiplicar pelo 3.040, daria o 3.040 seguido de 2 zeros, mais 100G, que é igual a 80 que multiplica 4.000, que daria 320.000, mais 80G. Aí ia ficar a letra para um lado, o número para o outro. O 80 ia passar para o primeiro membro, eu passaria a ter 20G, que aí eu passei o 80 subtraindo, 20G que ficaria igual a 320 menos 304. 320 menos 304 daria 16.000.
certo? E aí a quantidade de gasolina seria 16.000 dividido por 20, que no fim das contas, cortando ali os zeros ao final, é como se fossem ficar 1.600 sobre 2, que daria lá os 800. Acho que eu fiz conta errada aqui em algum lugar, não é? 320 menos os 304.000, que vai ter que dar 16.000, 16.000 dividido por 20 dá 800, essa que tá aqui, ah não, tá certinho. Aí aqui a gente chega aos 800, que é o que a gente tinha que chegar mesmo, tá bom? Pode fazer assim, tranquilo, ou mesmo na regra de 3, poderia ter colocado aquilo que eu comentei, 100%, 4.000 mais G, e os 20% equivalendo a 960. Pega e multiplica cruzado. Eu sempre falo o seguinte, quanto mais básico é o assunto, básico, entenda sempre a história da matemática básica. Quanto mais da matemática básica for o assunto, mais saídas diferentes para o exercício a gente vai ter, certo? Quando os assuntos eles vão ficando mais complexos, acaba que a gente vai conseguindo posicionar vocês por um caminho só. Agora, porcentagem, proporção, apresentei 3, 4 soluções aqui e tem outras que eu ainda poderia pegar e chamar a atenção de vocês. Só não posso fazer mais por questão do tempo, para que o vídeo não se estenda mais ainda, certo? Mas tenham isso em mente. Não tem nada de errado, é muito comum às vezes ainda vocês ficarem com a impressão do seguinte, ah, poxa, eu fiz de um caminho diferente do seu, não sei se está certo. Isso faz parte, né? Isso é muito da forma como a gente aprende lá na escolinha, que a professora ensina de um jeito e que você tem que fazer igualzinho a ela. Chega no mundinho dos concursos, não tem nada disso, tá bom? Isso é muito bem aproveitado e explorado pelas bancas. A possibilidade de soluções distintas. Se fez por um caminho diferente, não tem problema nenhum. O importante é gabarito na letra A. É o que eu te falei, quanto mais elementar for o assunto, proporcionalidade, isso é básico na matemática. Quanto mais elementar o assunto, mais saídas diferentes a gente vai acabar podendo trazer. E isso é ótimo, porque matemática ela depende muitas vezes de criatividade. E soluções criativas vão ser sempre muito bem-vindas, né? Eu sei que às vezes o problema é quando você me olha analisar de um jeito, de outro, Brunão, você me apresenta 10 soluções e eu fico parado, bugado, olhando para você, porque tem hora que eu não enxergo nenhuma. Eu sei, mas não tem jeito. Você só vai ficar bom nisso fazendo o que você está fazendo aí. Para quem não é tão fã da matemática, é passando raiva. Isso eu sei, você passa raiva, eu sei, dá vontade de pegar, de jogar esse caderno na lata do lixo, eu sei. Dá vontade de fechar esse vídeo, não me xinga não, porque eu sou aqui, sou só um intermediário. Eu sei. Só que essas vontades aí, todas elas têm que dar e passar rapidinho, sabe por quê? Porque vai sempre ter o ordinário do bem, como eu sempre falo, sempre vai ter o ordinário que vai desembolar esses enunciados facilmente na hora da prova. E eu preciso, com todo carinho, que esse ordinário em breve seja você. Tá bom? Que você, se ainda tem dificuldade nessa parte, em breve supere esse trauma. E se já está detonando, que bom. Você é o ordinário do bem que a gente precisa para garantir uma vaguinha. Tudo de bom, fecha esse bloco por aqui. Forte abraço, valeu!